Ainda me lembro claramente daquela noite. O céu estava carregado, uma chuva fina escorria pelos vidros da janela da sala e a vela que eu havia acendido no pequeno altar improvisado tremeluzia com o vento que entrava pelas frestas da janela mal fechada. Tínhamos acabado de encerrar o velório da minha filha, Isadora, e o vazio que tomou conta da casa parecia não ter fim. Tudo ali dentro ainda carregava o cheiro dela. O quarto com os lençóis que ela mesma escolheu, os livros empilhados ao lado da cama e até o par de tênis sujos no canto da lavanderia. Eu estava me preparando para os últimos rituais do 7º dia, tentando aceitar o inaceitável quando ouvi o som. Era um bater leve, insistente. Não era a campainha. Era como se alguém estivesse tocando com a ponta dos dedos na madeira da porta. Eram quase 10 da noite. Meu coração apertou. Pensei em não atender, mas a curiosidade, ou talvez o instinto, me levou até ali. Quando abri a porta, o mundo parou. Meus joelhos fraquejaram, minha respiração sumiu por um instante e só consegui balbuciar uma palavra. Isadora? Ela estava ali, em pé, na varanda molhada pela chuva, com o cabelo colado ao rosto, os olhos fundos, a pele pálida, a roupa suja e rasgada, mas ainda assim, viva. Meu Deus, era ela, minha filha, aquela que eu mesma havia enterrado. Aquela cuja foto eu ainda segurava no velório horas antes. Sou eu, mãe. A voz saiu dela como um sussurro grave, arrastado, como se tivesse vindo de um lugar onde ninguém deveria ter voltado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minhas pernas cederam e eu caí sentada no chão frio, sem conseguir tirar os olhos dela. Ela entrou sem que eu dissesse nada. Sentou no sofá da sala, tremendo de frio. Me aproximei devagar, com medo de que tudo fosse uma alucinação. Um surto de dor, mas quando toquei seu rosto, senti a pele gelada, a pele real. Chorei como nunca havia chorado antes, nem mesmo no cemitério. Perguntei 1000 vezes como isso é possível, mas ela só pediu: me escuta primeiro, mãe, depois você vai entender tudo. Aquela noite foi longa. O tempo pareceu se dobrar, como se cada minuto carregasse o peso de uma década. Eu ouvia a chuva batendo no telhado, o tic-tac do relógio da cozinha, e a voz da minha filha, viva, contando o que eu jamais poderia imaginar. Mas antes de contar tudo, ela me fez jurar que eu não contaria a ninguém que ela estava ali, principalmente ao Gustavo, seu marido, aquele mesmo que passou os últimos dias ao meu lado, chorando, dizendo que faria de tudo para honrar a memória da esposa, aquele que parecia tão devastado pela perda. Ela segurou minha mão com força e disse: o Gustavo tentou me matar, mãe, e ele acha que conseguiu. Agora respire fundo comigo, porque essa história só está começando. Se essa história já te pegou de algum jeito, se você também já viveu algo inexplicável, ou se apenas quer acompanhar essa jornada até o fim, se inscreve no canal agora e ativa as notificações. E me conta nos comentários: você acredita que os mortos podem voltar? Já viveu algo parecido? Eu quero muito saber. Agora segura a emoção, porque no próximo bloco você vai entender como tudo começou. Naquela madrugada, eu só conseguia olhar para ela em silêncio, como se minha mente estivesse tentando encontrar falhas naquela realidade impossível. Isadora estava viva. A mesma filha que eu havia velado, por quem eu havia chorado todos os dias desde o acidente, estava ali, sentada no meu sofá com os pés encolhidos, tremendo e molhada. O rosto, mesmo abatido e magro, era inconfundível. O corte na sobrancelha que ela tinha desde criança, a covinha do lado esquerdo do rosto, até a forma como ela segurava a caneca de chá que preparei, como se estivesse protegendo algo precioso. Era ela, mas alguma coisa estava profundamente errada. O jeito como ela olhava para os cantos da sala, como se tivesse medo que alguém surgisse da escuridão, como sua voz falhava toda vez que tentava começar a contar o que aconteceu. E então, ela pediu apenas uma coisa: mãe, por favor, me escuta até o fim. Não me interrompe e não me pergunta nada até eu terminar. E pelo amor de Deus, não conta pra ninguém que eu tô viva, principalmente pro Gustavo. Nesse momento, meu corpo gelou de novo. Gustavo, o mesmo homem que ficou ao meu lado no enterro, que chorou comigo, que abraçou minhas dores dizendo que jamais se recuperaria. Por quê? Perguntei, tentando manter a calma.
porque foi ele quem tentou me matar. Aquelas palavras explodiram dentro da minha cabeça como um raio no meio de um campo seco. A partir daí, tudo que parecia sólido dentro de mim começou a ruir. A verdade que eu acreditava ser definitiva virou fumaça. Isadora contou que as coisas começaram a mudar pouco tempo depois do casamento. Gustavo se mostrava cada vez mais controlador. Primeiro eram os horários, depois o que ela podia vestir, com quem podia falar, quanto tempo passava no telefone. Começou a convencê-la de que o trabalho estava atrapalhando a relação. E com palavras doces, quase como um gesto de cuidado, ele a fez pedir demissão. Você merece descansar, ficar em casa, cuidar de você. Eu cuido da gente. Ele dizia, sempre com aquele sorriso manso que, segundo ela, escondia um veneno lento. E ela acreditou. Eu também teria acreditado. Ele parecia bom demais para ser verdade. Educado, gentil, de fala baixa. Mas por trás disso havia um homem frio, manipulador, perigoso. Quando Isadora começou a se sentir aprisionada, já era tarde demais. Ela não podia sair sem avisar, não podia ligar para mim sem que ele estivesse por perto. E a cada vez que tentava, ele usava o silêncio como punição. Dias inteiros, sem falar com ela, sem olhar, sem comer o que ela preparava. Ela foi perdendo o brilho, a vontade de viver, e quando tentou conversar com ele sobre separação, ele apenas sorriu e disse, você não vai a lugar nenhum. A noite em que tudo aconteceu, começou como qualquer outra. Ele preparou o jantar, colocou um vinho na mesa e fingiu que estava arrependido. Disse que queria começar de novo, que tinha sido um idiota, que ela era tudo o que ele precisava para ser feliz. Isadora acreditou que talvez ainda houvesse salvação, mas quando ela tomou o primeiro gole de água, sentiu o corpo adormecer. A vista ficou turva, a boca secou. A última coisa que viu antes de cair no chão foi o rosto dele, calmo, satisfeito, como se estivesse apenas encerrando um capítulo. Quando acordou, estava em um lugar úmido, escuro, com cheiro de mofo e ferro velho, um porão. E ali começou o inferno. Ele me deixou ali, mãe, dias, talvez semanas. Eu perdi a noção do tempo. Com a voz embargada, ela segurou minha mão como se temesse que alguém a arrancasse de mim a qualquer momento. E ele disse que só precisava que eu sumisse, que assim ele finalmente teria paz. Naquele instante, eu entendi o que era o verdadeiro ódio. Entendi o que uma mãe é capaz de fazer por uma filha. Isadora não tinha voltado apenas para se esconder. Ela tinha voltado para revelar tudo. E eu, mesmo com o coração em frangalhos, sabia que estaria ao lado dela até o fim, mas sabíamos que não seria fácil e que agora tínhamos que agir com inteligência. Se essa história te tocou, se em algum momento você já sentiu que alguém querido estava tentando gritar por ajuda em silêncio, me conta aqui nos comentários. Eu leio cada um com o coração aberto. E se quiser continuar comigo nessa jornada, se inscreve no canal. Você vai ver até onde o amor de mãe pode chegar. Depois que ela me contou tudo aquilo, fiquei um tempo em silêncio, apenas escutando a respiração dela, que ainda vinha curta e entrecortada, como se reviver aqueles momentos fosse tão doloroso quanto vivê-los pela primeira vez. Eu tentava imaginar o que ela passou naquele porão, sozinha, com fome, com sede, sem saber se sairia viva ou se seu último dia já estava contado. Ela contou que o lugar era escuro, sem janelas, e só havia uma lâmpada fraca no teto, que ficava acesa dia e noite, como se a luz constante fosse mais uma forma de tortura. Gustavo aparecia em horários aleatórios, sempre calado, sempre frio. Levava comida de vez em quando, jogava um copo de água no chão e dizia que ela estava ali por culpa dela mesma. Ela disse que no início tentou pedir ajuda, gritar, socar as paredes, mas tudo parecia abafado, como se ninguém pudesse ouvir. Depois de um tempo, ela começou a perceber que a casa estava vazia por fora e que ele havia planejado tudo para que ninguém jamais a encontrasse. Eu ouvi cada detalhe com o estômago embrulhado. Cada frase dela era uma faca girando dentro de mim. Como eu não percebi? Como eu não vi os sinais? Eu lembrava perfeitamente de como ela foi se afastando, das mensagens que demoravam cada vez mais a serem respondidas, da última vez que me ligou dizendo que estava cansada, mas que estava tudo bem. Mentiras que ela foi obrigada a contar com um sorriso fraco para me proteger.
para não me alarmar. Agora tudo fazia sentido. O desaparecimento dela não foi um acidente. A morte também não. Gustavo havia planejado tudo desde o início, e a prova mais clara disso estava nos olhos dela, naquele momento sentada na minha frente. Ela me contou que no dia em que conseguiu fugir, foi porque ele se descuidou. Ela encontrou um pedaço de ferro solto atrás de uma tábua e esperou. Quando ele desceu, fingindo mais uma vez estar arrependido, ela atacou. Disse que não teve tempo para pensar, que só agiu, acertou a perna dele e correu. Conseguiu forçar a porta, subiu uma escada enferrujada, pulou uma janela e caiu numa ribanceira. Rolou, cortou as mãos, arranhou o rosto, mas sobreviveu. Ficou escondida por dias, vagando pelas ruas, com medo de ir até a polícia, porque sabia que ele podia ter amigos em qualquer lugar. A única pessoa em quem ela confiava era em mim. E foi aí que começou a parte mais sombria da história, porque o que ela não sabia é que enquanto ela fugia para sobreviver, Gustavo estava construindo um espetáculo. Ele apareceu na delegacia chorando, dizendo que a esposa tinha desaparecido. Depois, surgiu um incêndio misterioso em uma casa abandonada. E um corpo foi encontrado ali. Os documentos dela, a aliança, até o celular, tudo estava lá. O corpo estava irreconhecível, mas, segundo a polícia, os pertences e um exame de DNA confirmavam a identidade. Eu fui chamada. Me mostraram os objetos. A dor era tão grande que eu não consegui raciocinar. Assinei os papéis, autorizei o enterro, fiz a cerimônia, enterrei uma filha que não era minha filha. E agora ela estava aqui, me contando que tudo havia sido forjado. Naquele instante, entendi que não estávamos apenas lidando com um homem perigoso. Estávamos lidando com alguém frio, calculista e muito mais influente do que imaginávamos. Ele tinha conseguido enganar a polícia, a perícia e até a mim. E a pergunta que não saía da minha cabeça era: de quem era o corpo que colocaram naquele caixão? Isadora não sabia. Disse que talvez fosse alguma mulher desaparecida, ou até mesmo alguém que ele já sabia que seria usado para aquilo. Isso só deixava tudo mais assustador. Gustavo havia montado um plano completo, com início, meio e fim, e agora estava livre, andando por aí como um viúvo triste e digno de pena. Eu tremia só de imaginar que ele podia estar nos observando, que podia desconfiar de algo. E mesmo com minha filha viva, o medo era maior do que o alívio, porque se ele descobrisse que ela escapou, eu sabia que ele terminaria o que começou. Foi aí que tomamos a primeira decisão: manter Isadora escondida, sem contato com ninguém, nem com a irmã, nem com amigos, nem com vizinhos. Eu passaria a viver uma vida dupla. De dia, a mãe enlutada. De noite, a mulher que preparava uma resposta da altura da dor que nos foi imposta. A partir daquele momento, nós duas nos tornamos sombras. E eu jurei que Gustavo pagaria por tudo. Não só por tentar matar minha filha, mas por nos fazer enterrar uma mentira. Nos dias que se seguiram, minha vida virou um teatro de mentiras. Eu acordava, preparava o café, falava com vizinhos, ia ao mercado, cumpria os compromissos como se tudo estivesse normal. Mas por dentro, eu era outra pessoa. E quando voltava para casa, trancava todas as portas e janelas, apagava as luzes cedo e passava horas cochichando com Isadora sobre cada detalhe que precisávamos reunir, cada nome, cada ligação, cada passo que ele deu nos dias após a morte dela. Não podíamos deixar nada escapar. Isadora dormia em um quartinho dos fundos que usávamos como despensa, forrado com colchões velhos e cobertores. Mesmo ali, ela dormia com um olho aberto, como se qualquer som pudesse ser o prenúncio do fim. A primeira coisa que fiz foi retornar à delegacia. Disse que queria agradecer pelo apoio no caso da minha filha, que aquilo havia sido muito doloroso, mas que eu precisava tirar algumas dúvidas, apenas para encontrar paz. Consegui conversar com o mesmo investigador que me ligou no dia do incêndio. Um homem sério, educado, mas que parecia desconfortável com a minha presença. Ele repetiu os dados do laudo, falou da aliança, do celular parcialmente queimado, e disse que o laudo de DNA havia confirmado tudo. Mas quando perguntei onde foi feito esse exame, ele hesitou por um segundo. Disse que o material foi enviado para um laboratório conveniado, mas não entrou em detalhes. Agradeci, mas saí de lá com a certeza de que algo estava errado. As palavras estavam corretas, mas a forma como ele falava era como se estivesse lendo um roteiro. Fui atrás do hospital onde o corpo foi reconhecido. Um local grande, mas antigo, com cheiro de desinfetante e corredores abafados. Pedi para ver a ficha de liberação do corpo e a atendente
com certa má vontade, imprimiu um documento simples. Nele constava que o responsável pela liberação havia sido Gustavo, não eu. Foi ele quem entregou os documentos, ele quem assinou a papelada e foi ele quem disse que o corpo era da esposa. Só depois me chamaram para formalizar. Eu olhava aquilo e sentia uma raiva tão profunda que meus olhos ardiam. Ele tinha feito tudo antes de mim, armado cada passo. E ninguém, absolutamente ninguém, questionou. Naquela hora, um detalhe me chamou a atenção. O médico responsável pelo atestado de óbito era um tal de Dr. Ernesto Vidal, o mesmo nome que Gustavo havia mencionado uma vez durante um almoço, dizendo que era padrinho de faculdade e que ele ajudava muita gente no hospital. Aquele nome ficou martelando na minha cabeça durante dias. À noite, mostrei a ficha para Isadora e quando ela viu o nome, empalideceu. Disse que ouviu Gustavo mencionar o Ernesto durante uma ligação que ele fez enquanto ela ainda estava presa no porão. Algo sobre acelerar o processo. E foi aí que eu soube o que tinha que fazer. Eu ia até esse hospital, eu ia até esse médico e eu ia olhar nos olhos dele para entender até onde ia o buraco que Gustavo cavou. Mas antes disso, tive que tomar uma decisão dolorosa. Afastar Isadora ainda mais. Eu já tinha percebido que ele andava desconfiado. Nos últimos 2 dias, recebi 3 mensagens do Gustavo, perguntando se podia passar aqui em casa para me visitar. Dizia que se sentia muito sozinho, que eu era a única pessoa que compreendia o que ele estava passando. Um fingimento nojento, mas era sinal de que ele sentia algo no ar. Talvez o silêncio, talvez os olhos menos inchados de tanto chorar, talvez a energia diferente da casa. Naquela mesma noite, arrumei uma mochila pequena, enchi de roupas limpas e um pouco de dinheiro que eu guardava há anos para emergências. Coloquei tudo dentro do carro e levei Isadora para um sítio abandonado da família, onde meu avô morou há décadas no interior de Minas. Ninguém ia até lá há anos, mas a casa ainda estava de pé, com as paredes mofadas e os móveis cobertos por lençóis antigos. O sinal de telefone era fraco e a estrada de terra afastava qualquer curioso. Quando entramos ali, senti um nó na garganta. Aquele seria o esconderijo da minha filha, o abrigo de uma mulher que precisou morrer para sobreviver. Enquanto ela se acomodava, sentada no sofá velho, me olhando com os olhos marejados, eu segurei sua mão com firmeza. Eu volto em 3 dias, mas se algo acontecer, se você sentir qualquer perigo, foge, não espera. Entendeu? Ela balançou a cabeça em silêncio e antes que eu saísse, me abraçou tão forte que senti sua dor atravessar meu peito. Dirigi de volta com o coração em pedaços, mas com uma certeza. Agora, eu tinha tempo para agir. Voltei para casa com a alma doída, mas determinada. Cada quilômetro que eu me afastava de Isadora, era como se um pedaço do meu coração ficasse para trás. Mas eu sabia que era necessário. Aquilo não era só uma questão de segurança. Era a única forma de ganhar tempo para investigar, juntar provas, entender como tudo tinha sido feito e por quem. No dia seguinte, fui até o hospital novamente, mas dessa vez pedi para falar com o setor de prontuários médicos. Disse que estava preparando um processo de inventário e precisava da cópia completa do prontuário da minha filha. A moça hesitou, pediu um documento, fez algumas anotações e depois foi buscar o arquivo. Quando voltou, trouxe um envelope pardo com o nome de Isadora, escrito a caneta no canto. Me sentei no carro e comecei a folhear ali mesmo. Eram poucas páginas, o que já me causou estranheza. O diagnóstico era vago. Parada cardiorrespiratória, causada por inalação excessiva de fumaça. Mas nenhum exame complementar, nenhum histórico clínico, nada além de uma assinatura apressada de quem atendeu a ocorrência. E lá estava ele de novo, Dr. Ernesto Vidal. No mesmo dia, fui até a área administrativa e pedi o plantão daquele dia, dizendo que precisava para a conferência de dados. A atendente me deu um olhar cansado, mas foi até o computador e imprimiu. Dr. Ernesto não estava escalado naquele plantão. Quem deveria ter atendido era outro médico que sequer aparecia no prontuário da minha filha. Então, como aquele nome foi parar no documento oficial, isso me deixou em alerta máximo. Liguei para uma amiga antiga, a Lúcia, que já havia trabalhado como auxiliar de enfermagem naquele mesmo hospital. Ela me devia um favor antigo, daqueles que não se esquecem. Expliquei por cima que precisava confirmar se um médico chamado Ernesto ainda atendia ali e se era comum ele assinar atestados de óbito.
Lúcia ficou em silêncio por uns segundos, depois disse: "O Ernesto? Estranho você perguntar isso. Ele não tá mais na ativa, não. Se aposentou no ano passado, mas vive dando umas consultorias. Tem fama de resolver problemas rápidos, se é que você me entende." Meu sangue gelou. Resolvia problemas com documentos médicos. A essa altura, eu já não tinha dúvidas. Gustavo tinha feito tudo com ajuda. Não era só um plano doentio de um homem desesperado. Era uma conspiração bem articulada, com gente que sabia manipular papéis, documentos e procedimentos. Voltei para casa em silêncio, sem conseguir nem ligar o rádio. Minha cabeça girava, mas algo dentro de mim me mantinha firme. Se ele pensava que tinha me enganado, agora era minha vez. Decidi que precisava dar um passo adiante, voltar ao local do incêndio, a casa onde supostamente minha filha teria morrido. Peguei o endereço que estava no boletim de ocorrência e fui até lá no dia seguinte. Era um sobrado simples nos fundos de um bairro afastado. Ao redor, casas em ruínas, algumas com tapumes de madeira. A casa do incêndio estava isolada com uma fita amarela da perícia, mas já parcialmente derrubada. Ainda assim, consegui entrar pelos fundos sem ser vista. Lá dentro, o cheiro de queimado ainda impregnava o ar. O chão estava coberto de cinzas, pedaços de telhado quebrado e restos carbonizados de móveis. Era difícil acreditar que um corpo havia sido queimado ali sem deixar mais vestígios. Procurei com os olhos algo que me ajudasse a entender como tudo aconteceu. E então vi, em um canto do cômodo principal, uma mochila preta parcialmente chamuscada, mas com um zíper intacto. Peguei com cuidado e levei até o carro. Quando abri ali mesmo, meus dedos tremeram. Dentro havia um pacote de documentos, alguns papéis parcialmente queimados, mas entre eles consegui identificar uma cópia de identidade. O nome era de uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar: Ana Lúcia Farias, nascida no interior do Espírito Santo. Ao lado, uma foto dela e um cartão do SUS. E foi aí que meu coração parou por um segundo. A mulher do corpo não era Isadora, era Ana Lúcia. E de alguma forma, aquele corpo foi usado para simular a morte da minha filha. Voltei para casa em silêncio, mas sentia que uma nova porta tinha se aberto. Agora tínhamos um nome, uma vítima real, uma pessoa esquecida por todos, usada como isca para um crime mais profundo. E de algum jeito, eu tinha que descobrir quem era Ana Lúcia. Por que ela estava naquela casa? E como Gustavo teve acesso ao corpo dela? Porque agora, tudo indicava que a história era ainda mais suja do que imaginávamos. E talvez não fosse a primeira vez que ele fazia algo assim. No dia seguinte, acordei cedo com o nome daquela mulher martelando na minha cabeça: Ana Lúcia Farias. Quem era ela? De onde vinha? Como foi parar naquela casa incendiada? E, principalmente, o que ela tinha a ver com Gustavo? Peguei o pouco que havia restado dos documentos, tirei cópias e guardei tudo em uma pasta secreta que escondi dentro da gaveta mais funda da estante. Era uma identidade antiga, com o canto queimado, mas dava para ver a cidade onde ela nasceu, Colatina, e uma data de nascimento. Não perdi tempo. Liguei para uma conhecida que trabalhava como assistente social e pedi ajuda para acessar registros públicos. Disse que precisava localizar a família de uma mulher desaparecida, que era importante. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Depois de algumas horas, me ligou de volta. A notícia me deixou com um nó na garganta. Ana Lúcia estava cadastrada como pessoa em situação de rua. Tinha passagem por abrigos em Belo Horizonte e Vitória e havia sido internada 3 anos antes num hospital psiquiátrico. Ninguém a procurava, nenhum parente registrado. Ela era, para o sistema, invisível. Uma mulher que podia desaparecer sem que ninguém perguntasse por ela. O estômago revirou. Gustavo tinha usado uma vida como moeda de troca. Pegou uma pessoa vulnerável, abandonada, e transformou num corpo descartável para encobrir um crime. Isso era mais do que uma tentativa de feminicídio. Era uma operação fria, calculada, sem nenhum pingo de humanidade. Sentei no sofá, peguei uma folha de papel e comecei a escrever tudo o que já sabíamos. Nome do médico, nome da vítima verdadeira, datas, documentos, nomes dos envolvidos. Era uma teia de conexões e mentiras que precisávamos costurar com provas. E nesse momento, a campainha tocou. O susto foi tão grande que deixei a caneta cair no chão. Fui até a janela e olhei com cautela. Era Gustavo. O sangue gelou. Ele estava de pé, com um buquê de flores brancas nas mãos
e uma sacola de mercado pendurada no braço. Parecia tranquilo. Sorriu para a câmera da portaria e disse que estava passando para saber como eu estava. Respirei fundo, escondi os papéis rapidamente e fui até a porta. Abri com cuidado, mantendo a tranca de segurança. Ele me olhou com aquele mesmo olhar calmo de sempre, mas agora tudo que eu via era um predador, um homem capaz de enganar o mundo inteiro com um sorriso. Eu trouxe umas flores para você. Sei que a Isadora amava lírios. Achei que ia gostar. Peguei o buquê com as mãos trêmulas. Ele pediu para entrar e eu disse que estava com dor de cabeça, que não era um bom momento. Ele insistiu, disse que tinha algo importante para conversar. Recusei de novo. E aí percebi o olhar dele mudar por um segundo. Algo endureceu no rosto. Não durou mais do que 2 segundos, mas foi suficiente para me deixar gelada. Claro. Fica para outra hora, então. Se cuida, viu? E saiu devagar, como se estivesse marcando o território. Fechei a porta, tranquei tudo e corri para o quarto do fundo. Abri a cortina devagar e espiei. Ele entrou no carro, mas ficou lá dentro por quase 10 minutos, olhando fixamente para as pés em frente. Não pegou no celular, não mexeu no rádio, apenas ficou ali, depois ligou o motor e foi embora. Naquela hora entendi, ele estava desconfiando e o tempo estava correndo. Precisávamos agir rápido antes que ele decidisse investigar por conta própria e descobrir que Isadora estava viva. Peguei o telefone e liguei para ela, mas o sinal estava ruim. Deixei uma mensagem curta. Ele veio aqui. Fica atenta, qualquer coisa foge. Naquela noite, mal consegui dormir. O peso do que estava por vir me esmagava o peito. Eu tinha provas parciais, conexões soltas, mas nada concreto o suficiente para apresentar à polícia sem colocar minha filha em risco. Sabia que qualquer passo em falso poderia custar caro. No dia seguinte, procurei novamente Lúcia, a amiga do hospital. Mostrei discretamente o nome da vítima real e perguntei se havia algum registro de entrada dessa mulher nos últimos meses. Ela consultou o sistema e me olhou assustada. Essa mulher deu entrada aqui 4 dias antes do incêndio. Deu entrada como paciente desconhecida, sem documentos, com sinais de confusão mental e desnutrição. Foi internada, mas teve alta voluntária 2 dias depois. Meu coração disparou. 4 dias antes do incêndio. Alta 2 dias depois. E aí, sumiu. A linha do tempo estava clara. Gustavo soube que essa mulher estava desacompanhada, frágil, sozinha. Ele a seguiu, a levou para aquela casa abandonada e a deixou ali. E no momento certo, ateou o fogo. E depois plantou os objetos da Isadora. Não tinha como negar mais. Ele matou uma mulher inocente para simular a morte da esposa. E agora estava solta, agindo normalmente, planejando a próxima jogada. Porque homens como ele não param. Eles apenas se reorganizam. Passei os dias seguintes trancada dentro de casa, rabiscando cadernos, revisando as anotações, relendo cada papel que consegui reunir. Isadora estava segura, pelo menos por enquanto, e minha cabeça era um turbilhão de ideias. Eu não podia contar com a polícia naquele momento. Eles haviam encerrado o caso, arquivado tudo, confiando num laudo fajuto e numa identidade trocada. Mas eu podia construir uma verdade paralela, forte o suficiente para virar o jogo. E foi nessa hora que pensei em algo que nunca tinha feito antes. Comecei a gravar tudo, toda ligação, cada conversa, cada detalhe que eu ouvia ou descobria. Comprei um pequeno gravador e escondi na bolsa. Anotei horários, vozes, registros, tudo. Sabia que se algo me acontecesse, aquelas provas poderiam falar por mim. E então, decidi começar com a parte mais arriscada. Me reaproximar de Gustavo. Não foi difícil. Bastou uma mensagem dizendo que eu estava me sentindo muito sozinha, que queria conversar. Ele respondeu em minutos, oferecendo jantar no dia seguinte. Combinamos num restaurante pequeno, discreto. Cheguei antes, posicionei o gravador na bolsa e esperei. Quando ele chegou, estava bem vestido como sempre. Sorridente, gentil, trazendo uma caixa com chocolates caros. Começou a falar da vida, das saudades, das lembranças com Isadora. Me olhava como se fosse um viúvo inconsolável. Mas agora eu via a atuação por trás de cada palavra. E ali, no meio da conversa, ele cometeu o primeiro erro. Disse que estava pensando em mudar de cidade, recomeçar em outro lugar. Falou de negócios que estava investindo, de contatos que estava fazendo. E então, como se fosse algo irrelevante, soltou:
Você sabe, a vida é muito curta para ficar preso ao passado. Tem horas que a gente precisa fazer o que for preciso para seguir em frente. Aquilo me doeu, mas mantive o olhar firme como se concordasse e gravei cada palavra. Nos dias que se seguiram, continuei me encontrando com ele. Mantive a aparência de uma sogra em luto, tentando se reerguer. Mas por trás disso, eu era uma leoa. A cada encontro, colhia pequenas peças. Um recibo esquecido, um comentário solto, uma ligação suspeita. Gustavo estava abrindo um novo negócio com o dinheiro do seguro de vida. Sim, o mesmo seguro que ele recebeu poucos dias após a morte falsa de Isadora. 50 mil reais, transferidos em tempo recorde. Liguei para a seguradora fingindo ser uma jornalista investigando fraudes. Consegui confirmar que o pagamento havia sido feito com base no atestado de óbito assinado por Ernesto Vidal. Tudo se encaixava. Ele matou uma mulher desconhecida, plantou os documentos da Isadora, acelerou o processo com ajuda médica e ainda lucrou com isso. Mas havia algo que ele não esperava, que Isadora sobreviveria e que teria uma mãe disposta a ir até o fim. Voltei ao sítio com as provas impressas e mostrei tudo à minha filha. Ela ouviu em silêncio, os olhos cheios de dor e revolta. Mas quando terminou, disse com firmeza: "Então agora a gente vai para a guerra." Passamos aquela noite traçando um plano. Decidimos que precisávamos de mais uma peça. Alguém que estivesse do lado dele, alguém que falava demais. E logo pensamos em um nome. O advogado dele, Renato. Um sujeito que apareceu durante o enterro, que cuidou de todos os documentos e que, segundo Isadora, já tinha sido visto antes com Gustavo em reuniões suspeitas. Lúcia conseguiu-me o nome completo dele e o endereço do escritório. Nos dias seguintes, comecei a rondar o local, anotando horários, observando os hábitos. Em uma tarde chuvosa, entrei disfarçada. Disse que precisava de ajuda com um inventário. Me fizeram esperar e então ele apareceu, alto, elegante, cheiroso, com um olhar desconfiado. Disse que poderia me atender por 15 minutos. Naquela sala pequena e abafada, senti a tensão subir. Fingi ser uma mulher comum, recém-viúva, confusa com os trâmites legais. E então, no meio da conversa, deixei escapar que conhecia Gustavo. O advogado congelou por um segundo. "Ah, sim, o Gustavo, um grande cliente." Sorri, como quem não sabe de nada, e deixei que falasse. Ele não disse muito, mas confirmou que cuidou da papelada do seguro. Disse que o processo foi rápido porque já estava tudo pronto. Ele é muito organizado. Essa frase me acompanhou até em casa. Sim, organizado, planejador, um predador com terno caro e perfume francês. De volta ao sítio, contei tudo a Isadora. Sabíamos que não podíamos agir ainda, precisávamos de mais, de algo incontestável. Mas pela primeira vez, senti que estávamos chegando perto. Gustavo começava a se sentir confortável demais. E homens como ele sempre erram quando acham que venceram. Naquela noite, sentadas no escuro da varanda do sítio, com o som dos grilos ao fundo e a luz da lua refletindo nos olhos cansados de Isadora, percebemos que já não havia mais espaço para hesitação. O que tínhamos em mãos não era apenas um conjunto de suspeitas, era um dossiê. E sabíamos que se esperássemos mais um pouco, ele sumiria. Gustavo já havia começado a mover seus investimentos para fora do país. As transações vinham em nome de terceiros, mas os endereços de IP, rastreados em contas online, que conseguimos com a ajuda de um conhecido da Isadora, apontavam sempre para a mesma localização, a casa dele. O plano agora era claro: vender tudo, desaparecer com o dinheiro e recomeçar longe, onde ninguém soubesse da mulher que ele quase matou e da vida que destruiu para lucrar. Decidimos dividir funções. Isadora escreveria a história completa em detalhes: datas, nomes, conversas, agressões, os dias no cativeiro, a fuga, tudo. Em paralelo, eu ficaria responsável por entregar isso a um jornalista de confiança. Precisávamos de alguém com coragem suficiente para publicar aquilo, mesmo que ninguém acreditasse de início. Só de pensar em expor tudo, me tremia inteira. A cidade inteira conhecia Gustavo como um homem educado, empresário respeitado, envolvido com projetos sociais, mas por trás da fachada havia um monstro. E nós sabíamos que quando ele sentisse o cheiro do risco, viria com tudo. Começamos o movimento final numa segunda-feira fria. Marquei com o jornalista num parque movimentado ao ar livre, para garantir que nada acontecesse. Levei a pasta com as provas e entreguei nas mãos dele. Expliquei o caso com calma, sem chorar, sem gritar.
apenas olhando nos olhos dele. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando terminou, disse que precisaria de uns dias para checar os dados e que, se tudo batesse, colocaria no ar. Voltei para casa com o coração em disparada. Faltavam poucos dias para o 49º dia da suposta morte da minha filha. E eu já sentia no ar que aquele ciclo estava prestes a se fechar. Mas Gustavo era mais astuto do que imaginávamos. 2 dias depois, ele apareceu na porta da minha casa, dessa vez sem flores, sem sorrisos, apenas com os olhos apertados, os lábios cerrados. Eu soube naquele momento que ele tinha descoberto algo. Talvez o advogado tenha falado demais, talvez tenha notado meus sumiços, as ligações, ou quem sabe alguém tenha visto algo no sítio. Ele bateu na porta com força. Quando abri, ele nem pediu licença. Entrou direto como se fosse o dono da casa. Você tá estranha. Desde que começamos a conversar de novo, tem algo que eu deva saber? Fingi surpresa. Disse que andava deprimida, que a dor às vezes me deixava distante. Ele não acreditou. Seus olhos percorriam a sala como se procurassem sinais. Eu percebi que ele estava em alerta. E aí, pela primeira vez, decidi arriscar. Gustavo, o que você faria se descobrisse que Isadora nunca morreu? Ele travou. O tempo congelou. Ele tentou rir, mas o rosto não acompanhava o som. Que tipo de pergunta é essa? É só uma hipótese. E se o corpo enterrado não fosse dela? E se a mulher do incêndio fosse outra pessoa? Ele desviou os olhos. Respirou fundo e disse uma frase que me gelou a alma. Se isso fosse verdade, eu daria um jeito. Você me conhece. Eu sempre dou um jeito. Aquilo não foi uma resposta. Foi uma ameaça. Direta, clara. A guerra estava declarada. Naquela mesma noite, Isadora ligou. Estava nervosa. Disse que vira um carro estranho passando na estrada do sítio. 2 vezes, em horários diferentes. Um carro preto, com vidros escuros. Pediu para eu não voltar para lá por enquanto, que era melhor nos encontrarmos em outro lugar. Combinamos um ponto de encontro no meio da estrada, perto de um antigo galpão abandonado. Quando cheguei lá, ela estava com os olhos vermelhos, com medo, mas firme. Disse que estava pronta, que não queria mais fugir, que queria olhar nos olhos dele e dizer que ele não venceu. Eu a abracei com força. Era como segurar um raio, tão forte, tão frágil, tão pronta para explodir. Voltamos para casa em silêncio, mas sabíamos que os próximos dias seriam decisivos. O jornalista já havia confirmado a veracidade dos dados e prometeu publicar no domingo. Seria o 49º dia, o dia em que a morte se tornaria vida novamente. E a mentira, enfim, cairia por terra. O domingo amanheceu com o céu fechado, um daqueles dias em que o vento parece carregar segredos. O silêncio da rua era quase simbólico, como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes de uma grande revelação. O jornalista havia prometido que o material sairia às 8 da manhã. Eu e Isadora acordamos cedo, tomamos café em silêncio e ligamos o computador. E lá estava, na capa do site, com letras grandes e uma foto borrada do incêndio, a manchete que rasgava o véu da mentira. Viúva estava viva, esquema de fraude, tentativa de homicídio e assassinato envolvendo um empresário conhecido. O texto era extenso, detalhado, com prints, datas, documentos e até o áudio da conversa entre eu e Gustavo, gravado no restaurante, onde ele admitia que precisava fazer o que fosse necessário para seguir em frente. As redes sociais começaram a explodir. Comentários, compartilhamentos, perguntas, repórteres procurando por mim. O nome dele virou o centro de uma tempestade, mas não demorou para o inevitável acontecer. 2 horas depois da publicação, um carro parou em frente à minha casa. Era ele. Gustavo desceu com o rosto tenso, sem o menor traço do charme calculado de antes. Bateu na porta com força e, dessa vez, eu deixei ele entrar. Isadora estava escondida no quarto dos fundos, observando por uma fresta. Eu o encarei no meio da sala. Ele segurava o celular na mão, tremendo como se não soubesse se gritava ou chorava. "O que você fez?" ele perguntou, a voz mais baixa do que nunca. Eu só contei a verdade. Respondi firme. Ele riu, um riso seco, desesperado. "Você acabou com tudo, com a minha vida, com o meu nome. Você acabou com a vida de uma mulher inocente, Gustavo. Enterrou minha filha viva. Você fez isso." Ele balançou a cabeça, os olhos vermelhos. "Você não entende. Nada disso era para dar errado. Era só para ser um recomeço. Eu tinha um plano." "E o plano incluía matar?" perguntei. Ele não respondeu. Sentou no sofá como se o peso de tudo tivesse finalmente o esmagado.
Eu me afastei, fui até o quarto e fiz sinal para Isadora sair. Ela hesitou, mas respirou fundo e entrou. Quando ele a viu, congelou. O rosto dele perdeu toda a cor. Levantou devagar, como se estivesse diante de um fantasma. Isadora, a voz saiu dele como um sussurro. Ela manteve os olhos fixos. Você falhou, disse. E agora o mundo sabe quem você é. Ele cambaleou, deu um passo para trás e encostou na parede. Pela primeira vez, vi o medo verdadeiro nos olhos de Gustavo. Não medo de ser preso, mas medo de perder o controle, porque era isso que ele mais temia, não ter mais o poder nas mãos. Minutos depois a polícia chegou. Não sabíamos se tinham vindo pela denúncia do jornalista ou se alguém havia ligado, mas foi como se o destino tivesse agido. Entraram com firmeza, mostraram o mandado. Levaram ele algemado, atordoado, sem dizer uma palavra. Do lado de fora, vizinhos se aglomeravam. A fachada caiu, a imagem perfeita ruíra, e ali, de pé ao lado da minha filha, senti algo que há muito tempo não sentia. Paz, uma paz cheia de dor, mas real. Isadora chorou, não pelo medo, não pelo alívio, mas pela liberdade. Pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou, ela podia respirar sem olhar por cima do ombro. Eu a abracei com força e prometi que dali em diante ninguém mais calaria sua voz, ninguém mais a apagaria da própria vida. Ainda havia perguntas a serem respondidas, investigações a serem feitas, julgamentos a acontecerem, mas naquele momento, nós vencemos. Porque a verdade, mesmo enterrada viva, sempre encontra um jeito de voltar. Depois daquele dia, as coisas mudaram de forma irreversível. O nome de Gustavo foi parar em todas as manchetes, nos programas de TV, nos noticiários policiais. O caso ganhou atenção nacional. A frieza com que ele planejou tudo, a manipulação do sistema, a crueldade com que descartou uma vida inocente para fingir a morte da própria esposa. O Brasil inteiro se chocou. O julgamento levou meses. Durante todo esse tempo, Isadora permaneceu em local protegido, com apoio psicológico, e aos poucos foi voltando a viver. Era como observar alguém renascendo devagar, em pedaços. Primeiro veio o sorriso discreto, depois o jeito de andar mais firme, e então a voz. Aquela mesma voz que ele tentou calar, agora se tornava cada vez mais forte. Fui chamada para depor 2 vezes, e mesmo com o coração apertado falei tudo, com calma, com clareza, com dignidade. Vi o olhar vazio de Gustavo no tribunal, tentando sustentar a mentira, mas cada prova, cada áudio, cada foto falava mais alto. Quando a sentença foi lida, chorei, não de tristeza, nem de alegria. Chorei por tudo o que vivemos, por tudo que nunca deveria ter acontecido. Ele foi condenado por tentativa de homicídio, fraude documental, estelionato e homicídio doloso contra Ana Lúcia. Recebeu pena máxima, mas nenhuma pena traria Ana Lúcia de volta. Nenhuma condenação apagaria o terror que minha filha passou. Mesmo assim, sabíamos que aquela condenação era importante, porque mostrava para o mundo que mulheres como Ana Lúcia, mesmo sem família, mesmo esquecidas, têm valor, e que Isadora, mesmo que tentassem enterrá-la em silêncio, era viva, forte, inteira. Hoje, quase 1 ano depois, ainda temos dias difíceis. Tem noites em que Isadora acorda assustada. Tem momentos em que me pego olhando para a porta com medo de que tudo volte. Mas também temos tardes de risadas, domingos com bolo no forno, planos para o futuro. Ela voltou a estudar, quer terminar a faculdade, sonha em trabalhar ajudando mulheres que passaram por histórias parecidas. E eu, que por tanto tempo me via apenas como uma mãe em luto, hoje sou uma mulher em reconstrução. Descobri que a dor, por mais brutal que seja, também pode ser um caminho de força, e que quando 2 mulheres se unem, não existe mentira no mundo capaz de calar a verdade delas. Nunca pensei que viveria algo assim, que enterraria uma filha viva, que desmascararia um homem amado pela sociedade, que enfrentaria o sistema, a dúvida, o medo, a solidão. Mas aqui estou, contando essa história não para alimentar a tragédia, mas para mostrar que é possível resistir, que é possível voltar, que é possível vencer. E se você chegou até aqui, lendo ou ouvindo tudo isso, saiba que a sua atenção foi um abraço. E se em algum momento essa história te tocou, de verdade, eu te convido a fazer parte disso. Comenta aqui embaixo se já viveu algo que parecia impossível, ou se conhece alguém que já foi silenciado pela mentira de alguém. Vamos transformar essa comunidade em um espaço de verdade e acolhimento.
Me diz aqui nos comentários o que você sentiu e, se puder, se inscreve no canal. Isso ajuda a dar voz a histórias que o mundo insiste em esconder. E, acima de tudo, nunca esqueça: a verdade pode até demorar, mas sempre volta. E quando volta, ela transforma tudo.